Li, eu estou muito feliz de estar aqui com você hoje, muito bom poder ter essa conversa. Só para dar um contexto aí, ali eu entrei em contato aí no meio do ano passado, falando que estava estipulando esse Fórum do Nordeste de Economia Circular, e eu foi em Salvador, em novembro, representando a ideia circular, e eu fiquei muito impressionada, assim, com esse evento, com, assim, a forma como você organizou e o porte desse evento, e o significado dele também, nesse momento, né? Eu acho que o primeiro grande evento organizado aqui, né? No Brasil, por brasileiros, e no Nordeste, né? Então, queria primeiro te perguntar, assim, né? Falei, nossa, que moça porreta que organizou esse negócio inteiro, pouquinho da sua história, assim, do teu interesse, teu contato com a economia circular e como que te veio essa ideia do fórum. Joia, eu que agradeço o convite e a conexão com vocês. Eu tive até a oportunidade de presencialmente contar um pouquinho para a Carla, assim, que a minha jornada com a economia circular, quando eu comecei, quando eu entendi que eu ia mergulhar nesse ano de 2023 que passou, na pauta da economia circular, eu comecei a pesquisar quem já estava falando sobre isso, quem já estava pautando, quem já estava atuando e transformando a realidade, né, brasileira, com a pauta, e eu encontrei vocês. E eu fiquei assim encantadíssima com o site, né, com os conteúdos que vocês oferecem. E aí eu comecei a consumir, participei de algumas lives e fiquei encantadíssima e super me aprofundei em todos os conteúdos disponibilizados por vocês, né? O manual, um evento que foi feito, acho que aqui em São Paulo, que teve uma presença de muita gente, inclusive algumas lideranças internacionais também participaram. E eu me inspirei com certeza, né, quando comecei meu processo de aprendizado e de construção, com certeza a ideia circular foi muito importante nesse meu processo. Então, estar aqui hoje fazendo essa troca com vocês, pós-fórum, pós-conexão presencial, assim, né? E desdobrando já para isso, para mim é muito gratificante, muito feliz, e eu torço para que a gente possa continuar aí nesse processo, porque ele está só começando, né? Falando um pouco sobre a minha trajetória profissional e como que eu cheguei nesse lugar de olhar para a economia circular, eu trabalho com criatividade há quase 20 anos, né? Eu nasci de uma família de empreendedores, trabalhei nesse processo de empreender junto com a família, mas desde muito nova eu sabia que eu desejava, na verdade, trabalhar com criatividade. Então eu empreendia, mas ao mesmo tempo eu queria empreender com criatividade. E o meu primeiro negócio criativo foi um brechó, de forma muito intuitiva e de forma muito criativa também. Eu engravidei e eu fui mãe com 21 anos, então eu precisava trabalhar, e aí eu tive a ideia de montar um brechó na casa do pai das minhas filhas, que era uma casa grande, e aí a gente fez aquele processo de vamos pegar e vamos fazer energia circular, né? Vamos tirar dentro do armário tudo aquilo que não faz sentido para a gente, mas que com certeza vai fazer sentido para outras pessoas. E aí foi a minha primeira experiência com o evento, numa casa onde a gente misturou linguagens artísticas, apresentação musical, a venda dos usados, os novos estilistas. E aí foi a minha primeira experiência, de fato, na área de produção de eventos. E depois isso desdobrou no segundo ano para ir para uma casa de shows enorme, onde já no segundo ano já estava vendendo stand na planta para poder fazer o brechó da garagem, que era o nome. E logo depois eu fui ir para um ponto fixo mesmo e abri um brechó com esse conceito que a gente fez como evento para um lugar fixo. Obviamente, há 20 anos atrás, o mercado não estava pronto para essa conversa, e foi o meu primeiro também grande prejuízo e grande frustração de um negócio que não deu certo. Então, eu entendi que, por mais criativo que tudo aquilo fosse, por mais que todo aquele sentido que fosse, foi uma experiência de muitos aprendizados, financeiramente falando, eu não conseguia ainda furar aquela bolha das pessoas de acharem que era roupa de gente velha, de não pensar de forma consciente sobre consumo, né? Se hoje a gente ainda tem dificuldade, imagine há 20 anos atrás. E aí, a partir daí, eu trilhei uma carreira na área de produção cultural e artística, onde eu tive a oportunidade de fazer grandes eventos,
Trabalhei com quase todos os artistas nacionais assim que eu admiro. Fiz turnê com Gilberto Gil, que também foi uma super experiência. Shows com Gal, com Caetano, Zeca Pagodinho, Adriana Calcanhoto, Lenine. Foi muito assim, foi muita história. E aí sempre eu ficava naquele processo de transicionar da CLT para empreender, e aí até que mais ou menos em 2015, eu tomei a decisão realmente de já tinha o meu terceiro filho e achava que já não estava conseguindo me cuidar, não estava conseguindo cuidar das crianças, e aí eu abri mão daquela segurança mais uma vez e fui em busca de desenvolver os meus projetos. E aí nós criamos um coletivo que chama Coreto Criativo, que era um espaço, uma casa que reunia empreendedores e produtores, onde cada um tinha uma função naquele processo. Um era do audiovisual, o outro escrevia os projetos no edital, o outro executava, e aí a gente começou uma nova construção de projetos, né? E aí eu tive a oportunidade de me reconectar com o começo da minha história, que era essa coisa de montar uma feira criativa, onde eu tivesse a parte dos usados, e aí a gente criou o projeto Coreto Hype, que é um projeto de ocupação de espaço público, onde a gente ocupou muitas praças, né, da cidade de Salvador e fora também em outros estados, onde a gente reunia a economia criativa, a sustentabilidade, a música, a gastronomia. E quando a gente faz uma ocupação dessa na rua, é muito mais complexo do que você fazer dentro de um espaço fechado, bonitinho, né? Porque a rua tem uma complexidade mesmo de tudo, né? E aí a gente precisou, aos poucos, ao passar dos anos, ir entendendo de que forma que a gente poderia impactar menos o lugar, o território que a gente estava ocupando, porque era maravilhosa, a ocupação é maravilhosa, geralmente a gente ocupava espaços que eram espaços ociosos, ou seja, estavam parados, estavam descuidados, e aí a gente vinha com aquele movimento de ocupação, e aí trazia vida, conectava a comunidade local, o bairro voltava a frequentar aquele lugar, mas obviamente a gente gerava muito resíduo, muita lata, muito plástico, né? Muito óleo, porque era gastronomia, food truck, barracas de comida. E aí a gente começou a entender que a gente precisava não só, né, ter um discurso bonito de ocupação e tudo mais, mas que a gente precisava também, de fato, agir com melhores práticas. E aí a gente começou a fazer um processo de gestão de resíduos, de conscientização dos empreendedores, né? Do próprio público. Isso foi bem desafiador, porque quando a gente resolveu tirar o copo plástico da feira, a gente quase apanhou na feira, porque as pessoas ficaram revoltadas, porque que absurdo, como é que tira o copo? E a gente deu a opção de um copo bonitinho, com a marca do projeto, onde você só pagava, você não precisava, você pagava os R$ 5 para tirar o copo, e você podia devolver esse copo depois que a gente fazia todo o processo de higienização para ele voltar a circular no evento. Mas isso foi um processo, sabe? E aí, depois de alguns anos atuando e ocupando espaços públicos e com diversas experiências, a gente criou um movimento, que é o Reinventando Futuros, onde inicialmente esse movimento tinha como objetivo muito claro a economia circular. E aí depois eu comecei a pensar que não dá para falar de economia circular se a gente não fala de ancestralidade, se a gente não fala de cidadania, se a gente não fala de cura, se a gente não fala de tanta coisa. E aí veio a ideia de construir um fórum. Por quê? Porque não tem melhor maneira da gente começar e colocar uma bandeirinha mesmo de start num processo de conhecimento, de troca de aprendizados, né? E aí também eu fui convidada pelo Banco do Nordeste para fazer parte da governança do Prodeter, que foi o primeiro programa de desenvolvimento territorial com foco em economia circular. E eu fiquei assustada, porque quando eu fui para a primeira reunião, a galera só falava de reciclagem, só falava dos atravessadores, só falava. E aí eu falei, cara, como é que eu vou ajudar? Como é que eu vou contribuir nessa governança? Se o que eu sei fazer e falar é sobre mudança de comportamento, é sobre mobilização social. Então, tipo assim, eu falei exatamente isso. Eu falei, gente, assim, tecnicamente falando, eu não tenho como contribuir, porque essa não é a minha expertise. Mas o que eu tenho como contribuir é na mobilização realmente da sociedade. E para isso eu estou criando vários projetos que toquem, que sensibilizem essas pessoas. E aí começou um processo assim
árduo e solitário para desenvolver esse fórum. Eu vim morar em São Paulo, eu recebi um convite para vir morar em São Paulo e atuar dentro de um escritório que já trabalhava com todas essas pautas de economia circular, sustentabilidade, reciclagem e tudo mais, e um monte de coisa que tinha a ver. E eu vim, e aí eu comecei a pesquisar mais ainda as pessoas que atuavam, né? Da mesma forma que eu cheguei em vocês, eu fui chegando nas pessoas que estavam de fato já transformando isso. E aí eu comecei a mobilizar as pessoas e nada, as pessoas ficavam assim, elas não me diziam, ah, não, não tenho interesse, elas falavam, vamos ver, vamos ver. E aí eu continuava nesse vamos ver. Quando chegou em setembro, aí as pessoas também começavam a me falar assim, mas por que você quer fazer isso no Nordeste? Você já está aqui em São Paulo, ninguém nunca fez isso, não é melhor fazer logo aqui, não? Aí eu falava, olha, a única, a única razão de eu não fazer, né, a única chance de eu não fazer no Nordeste é se o governo da Bahia me disser não. Aí, finalmente, eu consegui, né, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado da Bahia, que uma liderança, né, que é o secretário, o Ângelo Almeida, me recebesse, né? E quando eu apresentei o projeto, ele entendeu que aquilo era uma grande oportunidade, de fato, para trazer isso para o Nordeste. E que não só isso, vários dos programas que eram desenvolvidos dentro do governo do Estado da Bahia se conectavam com a pauta. A galera só não tinha autoridade, só não entendia o que era a economia circular de fato. Então, eles não podiam bater o martelo, estufar o peito e falando o Nordeste já faz isso, porque nem a galera sabia o que era economia circular. E aí, nessas articulações políticas, eu cheguei no consórcio do Nordeste. E aí, o consórcio do Nordeste me deu um grande. Eu consegui ampliar, assim, de fato, o caminho que eu precisava, né? Porque quando eu conversei com o chefe de gabinete, ele me falou assim: Li, o projeto é maravilhoso, é muito legal, mas as minhas lideranças políticas, os governadores, eles não se conectam com essa pauta. Então, como é que você vai fazer isso? Aí eu falei, cara, eu não posso fazer um fórum para uma bolha de pessoas que já atuam, que já trabalham, porque senão a gente não consegue fomentar nem fazer as transformações necessárias. Então, peraí, vamos dar um passo para trás e vamos montar uma estratégia política para fazer isso acontecer. Porque se a gente não sensibilizar quem assina a lei, os tomadores de decisões, a gente não vai conseguir fazer nada. E foi assim que eu comecei o processo de vai para um, vai para outro, manda ofício para todos os governadores e insiste, aquela coisa, né, da brasileirinha que não desiste nunca. O governo do estado da Bahia entrou, o governador topou, e aí a gente levantou esse fórum em 2 meses, e aí foi isso, né? Assim, foi uma loucura, assim, boa, gostosa e ao mesmo tempo desesperadora, mas que no final das contas a gente conseguiu realizar, foi bom pra caramba, e a gente já está agora trabalhando nas próximas edições. Quem era o público desse evento? Basicamente, eu acho que quem engajou foi a parte acadêmica, né? Os estudantes, a gente teve alguns negócios que são não circulares, mas que o negócio não é circular, mas ele tem um desejo, ele tem algumas práticas que aproximam ele disso, ele está num caminho, mas ele ainda não é de fato um negócio circular. E a gente teve também muitas lideranças políticas, muitas, porque foi uma estratégia da gente trazer essas lideranças políticas também para participarem. Você comentou do consórcio do Nordeste, eu acho que seria legal você contar o que é o consórcio do Nordeste, porque eu não conhecia, e eu fiquei bem impressionada, parece que também é uma inovação política, né? Então eu gostei bastante de conhecer. O consórcio do Nordeste, ele surgiu na época da pandemia como uma forma do Nordeste, dos governadores se juntarem para pensarem estrategicamente nas soluções para os desafios da pandemia. E aí deu super certo, e hoje em dia esse consórcio do Nordeste ele tem uma articulação política muito poderosa para o Nordeste, com investimentos, com programas, né? Eles estiveram também agora na COP, foram para lá, existe uma câmara temática, onde são discutidas uma série de desafios do Nordeste mesmo. E eu também não conhecia, tá, Carla? E eu conheci através de uma indicação de uma pessoa do Banco do Nordeste, que me falou: olha, eu acho que o consórcio do Nordeste precisa estar dentro disso. Então, assim, eles se reúnem estrategicamente, esses governadores, e eles começam a desenvolver projetos que estão ligados aos desafios de cada estado, sabe? E aí tem os investimentos todos. Eu achei assim muito importante e significativo a presença do consórcio do Nordeste, tanto que a gente bateu primeiro na porta do consórcio do Nordeste do que do governo do estado da Bahia. E quando eu bati lá na porta dele, ele falou assim: Litsi,
falou aquilo que eu falei para vocês, e ainda falou assim, ó, mas eu não posso fazer nada se o governador do estado da Bahia não acionar a gente. Aí eu falei, ah, entendi. Aí fui para o governo do estado da Bahia e falei, olha, já tive com o consórcio do Nordeste, eles estão com a gente, mas você precisa dar um oi para eles lá, para eles saberem que é de interesse do governo da Bahia. E aí foi assim que aconteceu. E eles fizeram uma espécie de cooperação técnica, ou seja, eles mobilizaram essas lideranças políticas para que eles pudessem estar presentes. Então, a gente teve a Sudene também, que é uma Superintendência de Desenvolvimento Econômico do Nordeste, que também é uma outra articulação muito forte e potente do Nordeste, e eles estavam presentes lá. A PNUD, o PNUD estava lá com a gente também. Então, assim, essa articulação e cooperação técnica para que a gente pudesse ter pessoas importantes que precisavam estar sendo ali impactadas com aquilo que a gente estava fazendo, muito veio também a partir dessa parceria técnica com o Consórcio do Nordeste. Eles têm um site, eles têm um Instagram, e eles são bem ativos, assim, sabe? É um grupo, é um consórcio mesmo, onde eles desenvolvem esses projetos para poder resolver os desafios do Nordeste mesmo e colocar o Nordeste num lugar de representatividade. Indo um pouco para esses desafios, né, e talvez para as potencialidades aí da região, queria saber de você, assim, como é que você entende, né, dentro da economia circular, quais são os grandes desafios que a região, né, se confronta, né, e quais são os potenciais também, né, porque é uma região riquíssima, Isso. e como você vê, assim, que os fóruns que você está desenvolvendo, como que isso pode trazer mais força, né, para esses potenciais. Léa, então, eu acho que o maior desafio que a gente tem hoje é a falta de conhecimento, né? Sobretudo dessas lideranças, porque eu também não vou te dizer que o nosso fórum, com 3 dias de fórum, a gente conseguiu mobilizar e sensibilizar todas as lideranças políticas necessárias. Não, né? Não vou falar isso, que esse é um absurdo, eu não vou falar. Mas, para mim, com certeza, o maior desafio é a falta de conhecimento mesmo, tanto das nossas lideranças políticas, quanto da sociedade civil com essa pauta. É uma pauta ainda que está muito distante, eu acho, da maior parte da população, em termos de conhecimento e entendimento. Então, a falta de conhecimento, ela atrasa todo o processo de transição, ela atrasa até o desenvolvimento de novos negócios. Por exemplo, quando eu comecei a estudar economia circular, eu ouvi falar em design circular. Quer dizer, quantas pessoas ainda não sabem o que é design circular? Então, assim, como é que a gente vai empoderar que novos empreendedores, que novos designers surjam se falta o conhecimento básico sobre o assunto? Então, educação, não tem jeito. Educação, a gente precisa trazer essa pauta para dentro das escolas, a gente precisa trazer isso para dentro das escolas, para mim, numa esfera de educação ainda fundamental mesmo, sabe? Para que as crianças se conectem com essa pauta desde lá, porque senão a gente não vai conseguir. Então, eu acredito sim que o desafio é a falta de informação, a falta de conhecimento, e isso a gente impede que mudanças e transformações aconteçam. Falando de potenciais e oportunidades, de fato, a região do Nordeste é uma região que, territorialmente falando, é uma região muito rica. A gente tem hoje na Bahia a questão do hidrogênio, uma planta de hidrogênio verde, e eles estão super assim animados com isso, né? Porque é uma coisa muito representativa, inclusive mundialmente falando. A gente sabe também das questões das energias renováveis e das questões das energias oceânicas, e que também é algo que está sendo pouco falado, que as pessoas têm pouco conhecimento de economia do mar, de energia oceânica, mas o Nordeste, a região do Nordeste tem um potencial absurdo para isso e já está sendo visto, a gente tem visto o Sinai Cimatec desenvolvendo um campus só de economia do mar, sabe? Então, Léo, acho que de fato a gente tem grandes oportunidades aí na área das energias renováveis, na área do hidrogênio verde, e quanto mais conhecimento e quanto mais empoderamento essas lideranças tenham sobre essa pauta, fica mais fácil da gente também conseguir atingir a sociedade e os empresários e a indústria e os empreendedores num movimento como esse, sabe? Eu acho que é isso. Eu percebi
vi, né, que o evento teve um cuidado muito grande, né, assim, na forma como ele foi organizado, de ser muito diverso, inclusivo, né? Eu queria te perguntar, então, quais foram esses princípios, né, que eu vi que nortearam aí a organização, né, a realização do evento, e também para você o significado, né, de ter sido em Salvador essa primeira edição, além de você ser de lá, mas eu acho que isso trouxe também uma identidade bem interessante. Queria que você conversasse um pouquinho sobre isso. Sobre a questão da inclusão e da diversidade, a gente ficou muito tempo se questionando sobre a gente ser as lideranças desse movimento serem pessoas brancas, pessoas que não tinham lugar de fala para um monte de coisa. E a gente entendeu que não dava para falar de economia circular se a gente não vai falar de inclusão, de diversidade, de cidadania. Então, como é que a gente resolve isso, né? Porque mais do que a gente esconder isso ou fingir que isso não existe, porque não tem espaço para isso, é a gente reconhecer essa vulnerabilidade, digamos assim, do processo que a gente estava construindo. E aí a gente também entender que a gente não precisava construir isso sozinho. Então, vamos construir um comitê de inclusão e diversidade com pessoas que possam, de fato, ter esse lugar de fala e nos orientar também, para que a gente não erre ou para que a gente erre o mínimo possível, porque o erro também ele está no processo. Então, nós convidamos pessoas com representatividade, como o próprio Zig, que foi o nosso apresentador, o nosso mestre de cerimônia, um homem preto, cadeirante. Então, quer algo mais disruptivo assim, que as pessoas não estão habituadas a irem em um evento e ver um homem preto cadeirante apresentando do que isso. Então, assim, foi muito importante a presença do Zig com a gente. Primeiro, porque a gente sabe nada sobre acessibilidade, a real é essa. A gente acha que a gente sabe, mas quando a gente se depara com a realidade do outro muito pertinho da gente, ele faz a gente abrir a cabeça da gente para um monte de coisa que a gente não vive, não sente na pele, então a gente não tinha como saber. Mas que o olhar dele, ele tinha um olhar, e a gente sabia que a gente ia ter vários desafios com a questão da acessibilidade. Aí a gente tinha também a presença de duas outras mulheres pretas, né? Uma pessoa que é a Priscila Arantes, que é inclusive gerente de comunicação do Sistema B. Então, Priscila, e tem um instituto, que é o Instituto Afroela, então ela trouxe para a gente também um outro olhar sobre inclusão e diversidade. A gente tinha o tempo inteiro uma preocupação, assim, meio que numérica mesmo, do tipo, caramba, a gente só está com especialista do Sul e Sudeste, não pode, vamos, cadê a galera do Nordeste? Então, assim, foi uma curadoria pensada o tempo inteiro em pelo menos equilibrar essa brincadeira. E mesmo assim foi extremamente desafiador, porque as pessoas que têm o conhecimento, que detêm o conhecimento sobre essa pauta, são pessoas brancas, são pessoas do Sul e do Sudeste. Então, não que não exista no Nordeste, não é sobre isso, mas a gente tem mais dificuldade. E aí a gente teve uma outra curadora, que é a Verinha, que é uma mulher preta também, e que é uma mulher que traz um olhar artístico da diversidade. Então, ela fez uma curadoria artística, onde ela trouxe artistas de outros estados e do Nordeste, sobretudo do Nordeste, para trazer o seu olhar de arte nordestina e para que a gente pudesse compensar também. Se eu não tenho tantos especialistas no Nordeste para falar de economia circular, eu tenho a arte, eu tenho a cultura, sabe? Então, basicamente, a gente assumiu o nosso lugar, o nosso não lugar de fala, né? Deixou isso muito claro dentro do processo da nossa vulnerabilidade, de não saber, de precisar de ajuda. Convidou um comitê de inclusão e diversidade que criou esses procedimentos, que abriu o nosso olhar para isso, e aí a gente seguiu isso. Aí eu te digo, e com isso foi tudo perfeito? Não, longe disso. Tivemos vários problemas, tivemos vários desafios, né? Aprendemos na dor, na porrada, e eu, principalmente eu, porque como eu era a linha de frente, quando tinha algum problema como esse, as pessoas vinham até a mim e me falavam mesmo, e eu acolhia aquilo, me colocava num lugar de vulnerabilidade, me colocava no lugar de acolher aquilo que você está me falando, entendo, e vamos para frente, o que eu prometo é que a gente vai melhorar, sabe? Porque não tinha outra coisa a ser feita, sabe?
Então, eu acho que é isso. Você fez mais alguma pergunta que eu esqueci? Eu tinha te perguntado de Salvador, porque eu acho que tem a Ah, ver com tudo, Salvador. né? Porque eu acho que Então, faz assim, muito né? letramento aí com essas questões que eu acho que em muitos eventos de economia social isso passa batido. Eu já tive muitas, só homem branco, só homem, sabe? Então, eu acho que ali tinha Isso. muito essa presença, né, dessa consciência. Eu acho que assim, eu penso assim, sabe? Tem uma coisa que a galera da Bahia fala, e aí longe de mim está sendo prepotente, porque eu também acho que isso não é legal, mas rola muito isso. Que é assim, baiano não nasce, baiano estreia, aquela coisa, o baiano é bom pra caralho em tudo, baiano, o baiano, isso assim, eu acho que isso atrapalha um pouco a gente em vários momentos. Então, ao mesmo tempo, falando de Bahia e falando de Salvador, essa pauta é uma pauta inexistente na minha cidade. Então, para mim, tinha muito significado começar por lá. Então, para mim, sim, foi muito importante e representativo começar, porque eu sabia que os meus maiores desafios seriam lá. Eu me sinto pronta, meninas, para ir para qualquer lugar do mundo para fazer isso. Porque depois do que eu vivi na Bahia, com 4 museus simultâneos, nada mais, nada mais vai ser desafiador do que isso. Então, foi muito bom começar de Salvador, justamente porque a gente começou do lugar mais complexo e desafiador do Nordeste. A partir daí, eu tenho muita consciência de que, obviamente, a gente pode viver desafios e dificuldades, mas com certeza vai ser mais fluido, vai ser mais leve, e vai ter menos essa coisa de, tipo assim, ter que ocupar 4 museus ao mesmo tempo, aquela loucura, sabe? Porque a Bahia é sobre isso também. Então, aproveitar para te perguntar, né, quais são os planos agora para o futuro, porque eu sei que a ideia é não ser um fórum só, né, esse fórum circular, então conta onde vão ser os próximos, quando, o que você está pensando, o que tem definido aí. Então, inicialmente, nosso desejo, e aí o nosso desejo, digamos assim, pessimista, é entregar um fórum por ano. Mas aí depois a gente ficou se perguntando e falou, cara, mas são 8 estados ainda, a gente vai demorar 8 anos para rodar esse Nordeste, não vai dar certo isso, a gente precisa acelerar esse processo. Então, a gente está, de forma otimista, digamos assim, planejando 2 fóruns para esse ano de 2024, né? Então, no primeiro semestre, a gente tem uma programação e uma previsão de ir para Pernambuco, para Recife, e no segundo semestre, a gente ir para Alagoas, Maceió. As datas eu não consigo compartilhar ainda, porque a gente ainda está no estudo mesmo das datas, mas em relação ao fórum, essa é a nossa programação. Então, já já a gente começa um processo de. Já começamos, na verdade, né? De pré-produção, de organização e tudo mais. Mas tem um projeto muito legal que a gente está fazendo e que começa agora em maio, que é a Expedição Reinventando Futuros, que é um ônibus adaptado que vai circular o interior do Nordeste e vai chegar em praças públicas, né? Óbvio que eu ia dar um jeito de parar em praça pública, ocupar territórios, e esse ônibus vai levar para esses territórios, né, esses municípios, as pautas de economia circular, economia criativa, desenvolvimento sustentável e empreendedorismo. Esse projeto é um projeto que está aprovado pela Lei de Incentivo Estadual da Bahia, com patrocínio da Neo Energia, que é a Coelba, né? E a gente começa pelo interior da Bahia. E aí a gente tem uma programação de depois ir para Brasília com esse ônibus, né, juntamente com a galera do Instituto Lixo Zero Brasil, para a gente poder participar com a experiência do ônibus, da expedição do Cidade Lixo Zero, que acontece em junho também lá em Brasília. Então, essa expedição, ela mais do que ser uma experiência, porque ela já obviamente vai ser uma experiência, mas ela tem um objetivo também muito importante, que é fazer o mapeamento e o diagnóstico desses territórios que a gente vai passar. Porque aí fica mais fácil depois de levar um fórum, de levar uma ação como essa, porque a gente já entende melhor o diagnóstico daquele território. Então, essa expedição eu acho que vai ser também um momento de muito aprendizado para a gente e vai também fortalecer o fórum. E depois a ideia é que esse ônibus saia de Brasília e vá para Pernambuco para ser também parte da experiência do fórum, porque aí ele já vai estar conectando com tudo que a gente vem fazendo, sabe? Então, para 2024, a gente tem muito trabalho aí, graças a Deus. Estamos super animados Tem e, muita estrada, né? hã? Muita estrada para E muita estrada para circular. Mas é isso.
Lil, eu queria, na verdade, voltar um pouco, né, com a questão. Você estava falando, da diversidade, né? Uma coisa assim que a gente, desde o começo, né, um ponto que a gente levanta é que a economia circular, ela foi não sei, criada, né, levantada, esse movimento foi organizado, né, lá no hemisfério norte, né, muito centrado em países muito ricos, muito Perfeito, organizados, com uma indústria, né, bem formatada, com uma legislação ambiental muito mais forte, né, perfeito. e a hora que chega aqui, né, a gente tem que fazer esse esforço de traduzir isso, né, não é simplesmente, né, importar esse conceito, tal, tem sua importância, né, a minha questão é como é que você vê, né, toda frente a esse desafio, né, de trazer para uma sociedade muito mais complexa que é a nossa, né, esses conceitos que vêm de países que já estão mais organizados, né, como que a gente pode traduzir isso para cá? Como que você vê nesse sentido, né, a economia circular se formando aqui com uma outra cara, Cara, né? eu acho que quando eu comecei esse processo de estudar a economia circular e de entender quem estava fazendo, eu vi vocês muito nesse lugar de fazer essa intermediação e essa tradução do que era, até pelo próprio método, né, que vocês trazem e que vocês aplicam e explicam. Então, eu acho que realmente não dá para a gente trazer de lá e aplicar aqui, porque a nossa realidade é muito diferente. Uma vez conversando com o Pedro Prata, ele me falou, Liu, eu estava num evento internacional e tal, sobre economia circular, e não se fala nem de reciclagem lá. A gente sabe, né? Então, assim, como é que a gente não vai falar de reciclagem? Então, assim, é muito contraditório o processo, não dá para a gente trazer de lá, de fato, e aplicar aqui dessa forma, mas eu acho que o brasileiro, ele tem a criatividade como uma grande ferramenta a favor dele para poder fazer esse processo acontecer de uma forma mais conectada com a realidade do nosso país, com a realidade dos territórios. Eu acredito muito na criatividade, Léa, como essa grande bandeira para estar acelerando esse processo de transição e para também estar ajudando a fazer essa adaptação, porque de fato a gente não vai conseguir trazer de lá para cá e achar que vai dar certo. E a gente também não tem uma fórmula pronta, não tem um livro de receitas que diz como é que vai fazer para aplicar isso aqui. Eu acho que a gente vai continuar precisando absorver muito conhecimento, vai continuar precisando beber nas fontes que estão aí já transformando. E aí eu acho que, falando de política, porque eu acho que política é vida. Tem gente que fala, mas eu não gosto de política, não me envolvo com política. Eu me envolvo com política porque, para mim, na vida, a gente respira política, tudo é política. Né? Óbvio, e respeito os posicionamentos de cada um, mas não dá para a gente não atuar politicamente falando. Então, eu também acho que o nosso governo, e acho também que existe, obviamente, uma grande mudança de olhar e de visão do governo federal. Não existe perfeição, existem uma série de desafios, o tempo é diferente do tempo que a gente necessita, que a gente gosta, mas a gente consegue sim enxergar passos que estão sendo dados. E eu acho que aí a gente vai ter que juntar a política, a gente vai ter que juntar criatividade, a gente vai ter que juntar os especialistas e os entendedores, né? E a sociedade civil para poder a gente conseguir trazer isso de forma criativa e conseguir adaptar. Eu não tenho uma resposta assim exata, mas eu acredito que a criatividade ela vai nos ajudar aí nesse processo. Ela tem grande chance para nos ajudar nesse processo. E a diversidade, né? E a diversidade, com certeza, que é a marca do nosso país, do nosso território, né? Então, eu acho. Até porque quando a gente fala, os povos originários já atuavam dessa maneira, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que realmente olhar para a ancestralidade mesmo, olhar para a nossa diversidade, para os nossos povos e tentar fazer essa adaptação da melhor forma, né, possível. E rápido, né?